Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo o nosso tradicional giro de notícias da maneira mais rápida, fácil e eficiente, para você ficar por dentro do que acontece com as sereias, do que acontece no futebol de base, nos bastidores da Vila Belmiro. Hoje, especificamente, vamos falar um pouco sobre o que acontece também nas reuniões do Conselho Deliberativo. Então vem com a gente aqui ficar por dentro. Não teve semana passada porque foi uma semana, além de trágica, bastante corrida, jogos muito próximos. Essa semana tá um pouco mais tranquilo, né? Só empatamos, não foi aquela tragédia de quarta-feira passada. Então vamos aqui falar um pouco de como estão os nossos times da base, as sereias, e vamos começar falando sobre a questão do Conselho Deliberativo e do Comitê de Gestão. Mas antes, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like. Muito obrigado a todos os nossos inscritos, muito obrigado a todos que comentam. E no mais, diga aí o que você acha dos temas que nós falamos por aqui. E normalmente, para quem acompanha o Giro de Notícias, sabe que a gente começa pelas sereias, que eu acho importante. Eu acabo não conseguindo acompanhar tão assintosamente, assim, tão fielmente como eu gostaria. Mas eu sempre gosto de dar o destaque, porque eu acho que é uma modalidade importante, acho muito menos valorizado do que deveria. Mas dessa vez eu vou acabar pedindo licença para começar falando sobre a reprovação da Valéria Mendes para o CG do Santos. A gente já conversou aqui, inclusive na entrevista com o Marcelo Teixeira, que está aqui no canal, nós falamos um pouco sobre a questão do comitê de gestão, que ele, ex-presidente, falou que é contra. Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos. É um tipo de descentralização de poder que eu acho interessante, mas ao mesmo tempo é um tipo de burocracia. Mas é inegável que é uma coisa que só tem no Santos. Não sei exatamente como funciona nos outros clubes, mas me parece uma coisa bastante peculiar e específica do Santos Futebol Clube. E que sempre foi composta só por homens. Mesmo que a torcida do Santos não seja apenas masculina. Mas normalmente o comitê de gestão são o presidente e o vice mais 7 pessoas que são indicadas pelo presidente e depois aprovadas ou não pelo Conselho Deliberativo, que é um monte de gente, acho que dá umas 300 pessoas, eu acho gente até demais. E ninguém nunca foi reprovado. E a primeira reprovação foi nessa última terça-feira, quando a conselheira Valéria Mendes, sócia do Santos desde 2011, acabou tendo a sua reprovação votada pelo Conselho Deliberativo. Deixa eu ver se eu acho que no Diário do Peixe o número de votos foram 133 contra e 62 a favor. Ela que só foi colocada em pauta porque foi indicação direta do presidente, do Andrés Rueda. E, bom, na verdade, assim, eu acho um absurdo, mas algumas pessoas já falaram muito sobre isso e até, inclusive, acho que melhor do que eu. Tive sorte de estar presente no Esporte em Destaque da última quarta-feira, no dia 29, também conhecido como ontem, no caso, em que o Alex Frutuoso deu uma introdução muito boa no programa falando sobre essa questão. Eu também aconselho o Café com a Anitta, também de ontem de manhã, da quarta-feira, dia 29, em que ela iniciou o programa falando sobre isso e sobre como isso é absurdo e isso é muito ligado ao machismo, e eu concordo. Eu não consigo ver nenhuma justificativa plausível para a reprovação da Valéria Mendes como membro do comitê de gestão, a não ser machismo, a não ser misoginia, a não ser acreditar que uma mulher é menos capaz que um homem, que é basicamente definição de machismo. Então, eu vou deixar aqui uma nota que acho que é importante, né? Esse meu repúdio a essa votação. Eu fiquei tristemente surpreso, porque a partir do momento que ela foi indicada, eu tinha plena convicção que ela seria aceita, porque não tem nenhum motivo cabível para você recusar uma indicação do presidente no comitê de gestor. Nunca aconteceu antes no comitê de gestor. Enfim, aconteceu agora e fica essa mancha na história do Santos Futebol Clube. Um comitê de gestão que inclusive tem 2 membros a menos, né? Faltam 2 membros. É incabível, enfim, se você tiver
Se você for a favor desse veto, dessa reprovação e quiser tentar justificar o injustificável, a caixa de comentários está aberta, vamos conversar sobre isso. Mas a minha posição aqui está muito clara e está muito bem definida. Foi machismo, foi absurdo e eu fico muito triste com que isso aconteça com o Santos. Como comentou alguém no programa do Esporte Destaque, os mesmos caras que votaram contra a Valéria são aqueles que ficavam dormindo durante a reunião, sem camisa, aparecendo com a câmera ligada. Então tem muito disso ainda no Conselho Deliberativo do Santos. Enfim, triste nota. Falando então de futebol feminino, falando de Sereias como eu sempre costumo fazer, Sereias empataram em 1 com o Red Bull Bragantino no domingo passado, né? Então, como eu estou muito atrasado, o jogo foi no dia 19, foi o último jogo das Sereias, aí já beirando o final da fase de classificação. Foi um resultado terrível porque foi contra um Bragantino já eliminado, e ainda assim o Bragantino estava ganhando. O Santos conseguiu o empate, mas enfim, o time das Sereias está muito, muito, muito abaixo. Só para falar aqui da escalação, né? O time entrou em campo com Vivi Rose, de Oliveira, Tayla, Camila Martins, depois Jajá e Bia Menezes, Brena Laura Valverde, depois Júlia e Taizinha, Jane, Kathleen, depois Ana Luísa e Cristiane, Tatiana Silveira. O gol foi da Gi Fernandes aos 41 do segundo tempo, então foi um empate assim sofridaço. E o Santos, com esse resultado, fica em sétimo, ainda na zona de classificação, mas com o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, que está em oitavo, o último da zona de classificação, e 1 ponto na frente da Ferroviária, que está em nono, 2 pontos na frente do Avaí Kinderman, que está em décimo, e do Grêmio, que está em 11º. Aí abre uma distanciazinha para o Cruzeiro, que está em 12º, é o primeiro fora da zona, e venceu as Sereias no meio da rodada passada. Eu não lembro se eu comentei esse resultado aqui, mas as Sereias, então, antes desse empate, já teve uma derrota terrível para o Cruzeiro, que, muito mal colocado, perdeu de 4-2, né, pro Cruzeiro, as Sereias da Vila. As Sereias que voltam a campo neste fim de semana, não, na próxima quarta-feira, simplesmente contra o vice-líder do campeonato internacional, que tem 30 pontos. Então, quarta-feira, 13 de agosto, às 4 da tarde, no Sesc Campestre, deve ser o jogo, lá em Porto Alegre, imagino eu. Então, o Santos aí precisando de resultado. Na última rodada, deve decidir a vaga contra o Flamengo na Vila Belmiro, 11 da manhã de domingo. Então, essa semana é a semana decisiva para as Sereias conseguirem a classificação. Eu acho que já não alcançam mais o Corinthians, que é o quarto, não alcança, né? Com 6 pontos, mas não vão chegar em 28, que é o quarto colocado. Então o Santos já sabe que se classificar vai ficar entre os 4 últimos. E aí não tem adversário fácil aqui, né? O Palmeiras venceu o Santos conseguiu vencer o São Paulo no último minuto, o Corinthians venceu o Santos, o Internacional o Santos pega agora. Então o Santos precisa se classificar, porque senão é muito feio. Mas mesmo que classifique, vai pegar pedreira com certeza. E não entra como favorito no mata-mata do Brasileirão Feminino. Então, próximo jogo das Sereias, quarta-feira, dia 3 de agosto. Agosto? Então vai ter uma pausa aí. Nossa, então volta tudo. Eu tava achando que era 3 de julho. Deixa eu só confirmar aqui. Então, gente, perdoe a falha aqui. Tudo que eu falei tá certo. Tirando o fato de que o Santos só volta no dia 3 de agosto, que está certo também. Mas eu tava achando que era na quarta da semana que vem, não é. É só no começo de agosto mesmo. Esse mês tem disputa da Copa América. Então acompanhe aí a seleção brasileira feminina. E se tiver Sereia em campo, a gente comenta. Então o Santos só vai definir sua vida no começo de agosto, lá pro dia 3. Falando de Sereinhas, a Federação Paulista divulgou a tabela do Sub-20. Que é um campeonato que não tinha, inclusive, né, para você ver o nível do futebol feminino de base. É uma competição inédita, é a primeira edição do Sub-20. Elas estreiam dia 6 de julho contra a Ferroviária, 3 da tarde. Depois enfrentou o Red Bull Bragantino, 9 de julho, 3 da tarde, sábado. 13 de julho, quarta-feira, Independente, 3 da tarde. Não sei que time que é esse. Aí no próximo sábado, depois dia 16 de julho, contra o São Paulo, 3 da tarde. E dia 20 de julho, contra o Corinthians, 3 da tarde. Esse vai ser a primeira fase,
que são basicamente todos os times que disputam o torneio. São só 6 times e vai ser um turno único, os 4 melhores classificam para a semifinal, então vai ser um campeonato bastante rápido. Enfim, dia 6 de julho tem jogo das Sereinhas no Campeonato Sub-20 Paulista. Vamos falar um pouco de base. Então o Santos segue a sua vida no Sub-15 e no Sub-17 do Paulista, está classificado nos dois, se classificou, né, para a segunda fase nos 2 torneios. E o Sub-15 venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, segue 100% na competição. Muito, muito, muito bem. Lembrando que os dois primeiros classificam. Os dois primeiros classificam para as quartas de final. O Santos está no grupo 16 da competição. E vai enfrentar agora a Ferroviária de Araraquara para fechar esse primeiro turno. É um grupo com 4 times, então 3 jogos de ida, 3 jogos de volta, turno e retorno. O gol... Cadê? O gol da partida foi marcado por Matheus Xavier, aos 17 do segundo tempo. E o time titular foi João Pedro, Ligeiro, João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira, Lucas Jaime, Murilo e Pepe Firmino, João Victor, depois Isaac, Matheus Xavier, o autor do gol, e Luca Meireles. Santos que na segunda fase já venceu o Olímpia por 4-1 e agora o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Já o Sub-17, que vinha de empate, se recuperou, venceu o Tanabi por 7-1. Gols de Gustavinho, 2 do Matheus Lima, Pedro Amarante, Bernardo, Rodrigo César e Cauã Christian. Então, esses são os artilheiros desta manhã que foi para o Sub-17, que entrou em campo com Rodrigo Falcão, Orlando Lenin, Diego Santos, João Souza, Gustavinho, Gabriel Bontempo e Matheus Lima, Pedro Amarante, Rodrigo César e Bernardo. O time enfrenta agora, para fechar o turno, enfrentou o Barretos, já enfrentou o Tanabi, vai enfrentar a Ferroviária, possivelmente naquele esquema, sábado de manhã. Já o Sub-20, que começou tão bem, né? Começou o Paulistão ganhando de todo mundo, começou o Brasileiro vencendo também, aí depois já perdeu no Brasileiro pro Vasco, empatou contra o Red Bull Bragantino na tarde de domingo, jogo que inclusive passou na Band, pude acompanhar mais ou menos. Terrível atuação aqui, vou deixar a nota negativa, do goleiro, né? O goleiro do Santos, que foi o Mauro, nome de um grande goleiro que eu gosto muito, mas que não era exatamente brilhante. O gol, inclusive, do Red Bull Bragantino foi uma saída muito, muito errada do Mauro. Passou a bola pro cara do Red Bull, que bateu de primeira muito bem. Mas ele quase dá um outro gol no final do primeiro tempo ainda. Então não foi realmente um dia muito feliz do Mauro. O Santos conseguiu empatar numa boa jogada do Renier pela ponta. Aí chegou até ali de fundo, conseguiu cruzar. Interessante desse lance é que ele jogou para o meio da área. O goleiro do Bragantino, Gustavo Reis, rebateu, só que ele não conseguiu fazer a defesa mesmo. Ele só desviou a bola e ela caiu no pé do Patati. Eu acho que se ele não defende, se ele deixa a bola passar, o Patati não alcança. Enfim, passou. Mais um gol do Patati. Santos do Sub-20, que foi a campo com Mauro, Cadu, Derek, Zabala e Kevson. Derek, inclusive, que já estava na Venezuela ontem. Balão, Matheus Nunes, depois Ian e Ivonei, depois Matheus Ramos. Wesley Patati, depois Nicão. David, depois Fernandinho. E Renier. Esse é o time que foi a campo, o time do Orlando Ribeiro. Deixa eu só confirmar aqui. Com este resultado, o Santos fica em sexto com 4 pontos, né? 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Fica fora da zona de classificação, só os 4 primeiros classificam. Neste momento é o Internacional, é o quarto, com 6 pontos. Então o Santos ainda próximo, mas não está aí tão bem. E volta a campo no sábado, dia 2 de julho, às 3 da tarde, contra o Internacional. O jogo é no CTR Pelé, então não deve ter transmissão. O Santos não tem conseguido fazer as transmissões aí do Sub-20. Acho uma pena, enfim. Mas seguimos acompanhando. Acho que o Sub-20 também volta a campo. Jogou ontem no Paulista. Deixa eu só confirmar se foi do Sub-20 mesmo. Aqui. Isso. E aí depois desse jogo contra o Bragantino, o Sub-20 voltou a vencer no Paulista. Venceu por honestos, humildes, mirrados 7-0 o Jabaquara. Foi a última rodada da primeira fase, o Santos já estava classificado. Os gols foram de Caio Henrique, Nicão, Yali, Alisson, Matheus de pênalti, Zabala,
Wesley Patati e David. Então agora o Santos espera definirem o grupo, o próximo grupo, o grupo 16, para saber quem serão os próximos adversários aí do time na segunda fase do Paulistão Sub-20, que agora vai afunilando, né? Vai saindo dos adversários regionais. O Santos pegou só a Baixada, assim, Jabaquara e o pessoal de Mauá, né? Teve muito jogo contra o Mauá, Mauaense, enfim. Mas é isso, então o Santos classificado no Sub-20, apesar de não estar tão bem no Brasileiro, esperando aí seus próximos adversários. Então vamos falar um pouco sobre o elenco, né? O Galvão foi embora, só fazer uma nota aqui, a gente chegou a fazer vídeo quando ele chegou, mas enfim, foi embora sem ter feito nenhuma partida pelo time profissional. Eu acho que ele jogou o Sub-23 e não foi bem, assim. Depois sofreu uma lesão. Enfim, só pra falar que ele foi empréstimo, né, do Real Madrid pro Santos, ficou treinando e acabou não entrando em campo. Só pra falar que o Santos precisa estudar melhor esses jogadores que vai trazer, porque certamente o Galvão ficou aqui recebendo salário sem colaborar com o time. Então, para além desses jogadores que a gente vê no campo e que não correspondem, como até é difícil, a gente não pode criticar o Angulo porque marcou gol, mas enfim, Angulo, Goulart, que são, sei lá, 1 milhão que ficam na maior parte do tempo no banco, às vezes time reserva, às vezes nem isso. Tem jogadores também como o Galvão, como o Jobson, que acabam sobrando no elenco, então é importante que o Santos trabalhe muito mais para além de contratar certo, né? Que esse sistema de scout e de inteligência funcione melhor. Falando ainda sobre contratações e tal, o Robson Reis, elenco na verdade, né? Manejo de elenco. O Robson Reis, o zagueiro, que às vezes, inclusive, ele vinha sendo relacionado, eu acho que até não chegou a entrar, mas ele vinha sendo relacionado, foi emprestado ao Boa Vista de Portugal, e antes do empréstimo, o Santos renovou o contrato dele até dezembro de 2024, então é excelente, é um salário a menos, e se eu não me engano tem um valor de compra fixado, não tenho certeza agora. Mas de qualquer forma vai ter um empréstimo para o Boa Vista de Portugal, que o Robson Reis dê um retorno financeiro ou volte mais experiente e jogando melhor. Só fazer aqui para terminar uma notinha assim que, como eu acabei perdendo o time, já não é mais uma notícia nova, mas é só para que não passe em branco. Esse jogo do Bragantino das Sereias teve o caso da demissão de um funcionário por tentativa de manipulação de resultados. Como foi uma semana muito difícil, assim, eu não consegui. Teve muita coisa acontecendo nessa semana, né? Eu tava voltando de viagem, inclusive, então foi bastante complicado, eu não consegui. Eu ia sair pra viajar, então teve. Enfim, não consegui falar sobre isso. Agora já meio que perdeu o momento, mas em resumo, foi um funcionário que foi visto entregando supostamente um envelope, mas ele afirma que foi uma capa de chuva e que teria tentado subornar uma jogadora do Bragantino. É uma situação terrível. O preparador, só para comentar que a defesa dele fez uma nota falando que ele é inocente, que ele vai entrar na justiça, entrar com medidas judiciais trabalhistas, civis e criminais. Ele afirma que só conversou com a atleta porque achava ela muito competente, mas que não foi uma tentativa de assédio moral e que também não foi uma tentativa de suborno. Enfim, a história toda é muito mal explicada, mas só deixa aquele alerta. Assim, o Santos afirma que tem provas irrefutáveis de que ocorreu o caso. Conhecendo o futebol, eu imagino que realmente tenham essas provas, só imagino aqui, porque é muito difícil demitir alguém assim muito facilmente. Principalmente no caso do futebol feminino, a gente lembra que teve a questão da Coach Lessa, né, da Cris Lessa, que teve. Quando ela saiu, ela chegou a dar entrevista falando que ela era. Enfim, que colocavam toda hora o trabalho dela em questão. Não sei se por ser mulher, enfim, até acho que não seja isso. O Santos teve uma sequência de treinadoras mulheres, mas que teve muito desgaste com a má gestão
do futebol feminino no Santos. Palavras dela. E só que o cara que ela afirmava isso, que eu nem sei se é esse mesmo cara, inclusive, porque falavam que era um preparador de goleiro na época. Enfim, ficou no clube. Então, o histórico que a gente tem de apostas ilegais e manipulação de resultado normalmente são em jogos que tem menos destaque, né? É uma série D, é um futebol juvenil, enfim. Não sei se já chegaria num futebol feminino profissional, mas eu já não duvido de nada nessas alturas. Então fico feliz que pelo menos o Santos na primeira suspeita já demitiu a pessoa suspeita, enfim. Mas espero que com provas, porque afinal de contas, inocente até que se prove o contrário, assim. Apesar da história toda ser muito estranha, eu imagino que até pro bem jurídico do Santos que tenha sido feito com provas. De qualquer forma, é um assunto que já está um pouco frio, não queria super falar sobre isso, mas é só para mencionar que ocorreu esse fato, para quem não estava aí sabendo. O cara alega inocência. Não sei que. Esperemos para ver se daqui a pouco não surge aí uma dívida trabalhista pro Santos pagar com relação a uma demissão desse cara aí. Vamos ver, mas de qualquer forma é importante, acho, ficar de olho aberto com relação a isso, né? A essas situações, no mínimo estranhas, que acontecem no futebol brasileiro. Certo, pessoal? Esse foi o nosso Giro de Notícias. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando, sábado o Santos volta a campo. Isso quer dizer que amanhã tem pré-jogo dos meninos de Fora da Vila. Jogo tenso contra o Flamengo. Primeiro jogo aí de uma sequência de 4 jogos com o mando do Santos. Então continue acompanhando o nosso canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é, muito, muito, muito obrigado. E no mais, compartilhem, deixem o like, comentem e digam o que vocês acham de todas as situações. Tem bastante assunto polêmico aí pra falar. Então comente aí, dê sua opinião, que é uma das melhores coisas de ter o canal. Os últimos vídeos acabaram tendo bastante interação, principalmente a questão do Petralha. Então comentem aí, que a gente responde sempre com o máximo de educação e atenção possível. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!